Olá pessoal, nossos seguidores, nossos telespectadores e ouvintes, estamos mais uma vez aqui nos estúdios da Fint, falando com mais um professor do nosso curso de Gestão Pública, graduação, que inicia neste ano de 2025. Eu sou Jones Henrique Martins, coordenador do curso de Gestão Pública, estou atualmente secretário de Finanças em Mogi Guaçu, já fui também secretário de Finanças em Louveira e também em Jundiaí, e estamos trazendo alguns professores para esse bate-papo, para que eles falem um pouquinho mais sobre o conteúdo que eles vão explanar no nosso curso e também com base naquilo que eles têm de experiência de vida. Hoje estou aqui com meu amigo, o professor Peter, que é um mestre na área de tecnologia, mas também fala muito de planejamento estratégico e outras ferramentas extremamente importantes para todas as instituições, sejam elas públicas ou privadas. Ele tem um currículo muito grande, muito vasto, tem muita experiência e vai falar um pouquinho mais sobre ele hoje, né, Peter? Muito obrigado por aceitar nosso convite. Me fala um pouquinho mais sobre você, se apresenta aí para os nossos alunos. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Peter, sou amante aí da educação, né? Sou um executivo, trabalho na área de educação, de tecnologia e inovação há quase 30 anos, já passei pelas grandes empresas corporativas, nacionais, mundiais, então estou aqui extremamente lisonjeado pelo convite do Jones, da Fint, para fazer parte aí do corpo docente, na cadeira de gestão pública, né? E vou estar com vocês aí nesse primeiro momento, participando da cadeira aí de gestão estratégica, planejamento estratégico na gestão pública. Então, agradeço aí o convite, estou muito feliz e bora acelerar aí, bora na nossa resenha aí. Muito legal, Peter. Obrigado mais uma vez por participar, por topar e dar aula conosco. Me conta um pouquinho mais, com base na sua expertise, com base em tudo que você já vivenciou e ainda vai vivenciar, claro, mas me fala um pouquinho mais da importância de termos um bom planejamento estratégico nas instituições. O que muda de fato você elaborar um planejamento estratégico no resultado final de uma instituição, seja ela pública ou privada? Na verdade é o seguinte, né? Acho que no primeiro momento a gente tem que fazer um mapeamento dos principais objetivos, o que a gente quer atingir, né, com as nossas metas. Então, primeiramente, fazendo uma analogia aqui com a parte pública, tem que entender quais são as principais diretrizes da cidade em questão, né? Então, o que a gente precisa atacar nesse primeiro momento, né? Então, a gente tem ali as principais dores dos munícipes, né, da população e da sociedade como um todo. Então, a gente tem que entender aonde a gente vai chegar, né, qual que é o nosso objetivo final daquela gestão, né, e aí fazer um mapeamento correto. Então, vou trazer aqui alguns exemplos, né. Qual que é aquela cidade, aquela determinada cidade está precisando melhorar a sua gestão na área de saúde ou na área de segurança. Então, o que a gente tem que entender? Quais são as principais debilidades que a gente tem naquele momento, né? Obviamente, é de extrema importância trazer a sociedade para essa discussão, né? E elaborar o nosso plano estratégico, né? Seguindo o que a gente tem aí das principais fortalezas, no nosso caso, aí, um termo muito conhecido, a análise SWOT, né? Então, assim, o que eu tenho, né, de gestão pública? Eu tenho toda a comunidade se reunindo comumente ali mensalmente, quinzenalmente, com os conselhos de segurança, trazendo os principais problemas daquela determinada região, daquele determinado bairro, e aí discutir isso e tomar uma série de ações, né? Obviamente, primeiro traçando um plano, né? Então, vou engajar a polícia militar, vou engajar a polícia municipal, vou engajar os conselhos de segurança, né, e estabelecer metas, né? Acho que o muito importante num planejamento estratégico é você estabelecer metas, né? Então, dependendo do tempo de resposta que a gente precisa, a gente estabelece metas mais longínquas ou menos, né? Então, por exemplo, essa questão de segurança, a gente tem que endereçar isso de forma muito rápida, muito ágil e com uma expertise de segurança e, eventualmente, até envolver ali, né, não só a parte de prefeitos, a parte de governo e a parte envolvendo até a parte federal, né? Dependendo do problema daquela determinada cidade, a gente tem que envolver as três esferas, né? Municipal, a parte de prefeitura e o nosso governo federal também, eventualmente, para trazer alguma ajuda deles. Então, acho que vai depender, Jones, dessa importância
do que a gente tem que direcionar, né, e atingir como objetivo, né? O que aquele prefeito acredita, o que ele tem que endereçar. Os temas mais comuns do momento, onde a gente faz aí diversas participações, seja aqui no Brasil e fora do Brasil, é segurança, saúde, né, segurança cibernética. A gente teve diversos problemas recentes, né, que é um tema aí que nos assusta de forma absurda, né? Então, acho que são temas triviais, mas porém com muita importância para a sociedade, que é o tema de segurança, o tema de saúde, segurança cibernética. Então, vai depender disso para a gente estruturar o planejamento estratégico, né, de forma a endereçar os problemas para o cidadão, para o munícipe, né, de forma ágil e de forma assertiva. E de acordo com a sua expertise também, Peter, muito bom essa explanação inicial, você vê que um planejamento estratégico de sucesso deve ser feito no começo de uma jornada ou ele vai sendo feito à medida que a coisa vai acontecendo, revisto e feito de novo? Como é que funciona isso na prática? Quando você fala no começo de uma jornada, no começo do período do mandato ou durante o período, só para... Do período de um mandato, 4 anos. Que vai se iniciará, é isso, né? Sim. Porque acho que tem também um grande desafio se você está no meio de um mandato e ter que, um termo aí técnico, ter que readequar o seu planejamento estratégico, né? Então, se for no início de um mandato, que acho que faz parte ali do PPA, né, do Plano Plurianual, é de extrema importância você desenhar, né, os principais temas que a gente vai atacar, né, de forma aí uma conotação positiva aí, para endereçar os problemas para os cidadãos, tá? Quando eu falo aí atacar, de forma mais rápida possível e para deixar o cidadão, né, que é os nossos grandes contribuintes e que eles estejam aí felizes com os nossos planos, né? Então, acho que tem 2 desafios, Jones. Ou no início de um mandato, né, para ser iniciado, um grande desafio é você pegar uma gestão anterior, né, ver se está de acordo com as diretrizes e que um novo governo assumirá e readequar isso. Eu acho que um grande player aqui, né, um grande jogador é o munícipe, né? Então acho que tem que trazê-lo para essa discussão, né? Fazer pautas, eu acho que abrir para o cidadão nas câmaras aí votarem, né? Pessoal, eu tenho isso daqui, está endereçando para vocês, trazer representantes, né, de diversas classes, né, dessa comunidade e fazer com que eles façam parte desse plano estratégico também, né? Obviamente que a gente tem aí mais a parte técnica, temos experiências, faço até uma analogia com o esporte, né? Temos muitas maratonas na carreira, né? Porém, eu, por exemplo, no lado privado, né, das grandes organizações que eu passei, eu trazia todo mundo que faz parte, né, desse principal plano. Vamos supor, eu vou direcionar aqui, eu tenho que trazer mais clientes de determinado nicho. Então, eu vou envolver alguns clientes, né, atuais, né, que estão aí, são clientes atuais nossos, né, não vou mencionar aqui empresas, por temas éticos aqui, mas eu trago os clientes e falo, pessoal, nosso atendimento está correto, nossos produtos estão atendendo vocês, e aí a gente traz os clientes para ajudar a desenvolver novos produtos, a desenvolver novas estratégias. Então, fazendo uma analogia com o meio privado para com o meio público, acho que a gente tem que trazer também os cidadãos nessa discussão, né, e fazer reuniões, né, periódicas para seguir o planejamento. Então, a minha sugestão aqui é, a cada mês, no mínimo, ter uma reunião, né, com os principais conselhos, representantes das diversas camadas da sociedade e discutir, pessoal, e ser, acho que um tema extremamente importante no mundo público é ser transparente, né? Acho que a transparência traz muita credibilidade para o munícipe também. Falando em transparência, que é um assunto que muito me empolga também, ela está muito aliada à tecnologia. Transparência, a gente lembra de dados e informações para que o cidadão consiga acessar lá um portal da prefeitura e ter acesso fácil a essas informações, até mesmo para saber quando é a próxima reunião, como é que ela pode fazer parte disso.
Vamos falar um pouquinho de tecnologia, então. Como é que os municípios podem desenvolver de forma mais estratégica e até mais rápido essa transformação digital, levando mais informações para sites, Instagrams e outras fontes de informação? Porque hoje o celular é a nossa principal fonte de informação, correto? No WhatsApp, você recebe ali uma série de informações diariamente, você abre as redes sociais, seja o Facebook, o Instagram, o TikTok, que seja, mas ainda eu sinto que os governos estão um pouco tímidos nessa informação para que ela chegue até o cidadão de fato, proporcionando transparência. Como que você enxerga tudo isso? Você está confortável com a transparência que você tem visto hoje pelo mundo, né? Falar de Brasil, mas também pelo mundo, como você é um cara que viaja bastante. Mas o que você acha que dá para melhorar, para fomentar a transparência e levar mais informações de qualidade para o cidadão? É um tema extremamente importante, acho que bom ponto, Jones. A tecnologia é tudo, né? Acho que não tem nem como não mencionar a tecnologia, né? Faz parte da inovação, faz parte da segurança e faz parte da credibilidade do governo, sim ou não, né? Então, quanto mais o governo, né, a prefeitura traz transparência e interatividade entre governo e cidadão, trará credibilidade automaticamente. Então a gente tem diversas cidades, né, com temas aí de Smart City, trazendo muita inovação e transparência, obviamente uma experiência para o cidadão, seja na temática aí de segurança, seja na temática de saúde. Então, trazendo alguns exemplos aqui, tem cidades hoje que ela tem o seu próprio aplicativo já disponível, né, para todos os cidadãos, sem custo algum, né, onde o cidadão coloca ali alguma pergunta, já traz automaticamente respostas para ele, e se ele for perguntar qualquer tema, seja de segurança, estou indo para uma região norte dessa determinada cidade, eu tenho algum sinistro ali, eu tenho algum acidente ali, eu tenho está ocorrendo alguma ocorrência policial naquela determinada região. Então tem cidades que já têm esse nível de informação, né? Obviamente aliada aí às soluções tecnológicas seguras, né? Que acho que é extremamente importante quando a prefeitura parte do planejamento estratégico, acho que tem que fazer uma leitura com soluções de tecnologia inovadoras, porém seguras, né? Que tem cases aí mundiais, né? Para trazer credibilidade, porque a gente tem um tema aí de segurança, um tema da Lei Geral de Proteção de Dados, que é extremamente sensível, é um tema que, infelizmente, para algumas esferas aí não está sendo levado com a devida proporção, né? Então, é um tema muito complicado você dispersar informações sensíveis para a rede, né? Então, acho que é um tema, Dionísio, para fechar esse tema de tecnologia, a grande aliada, né? Temos diversas soluções que dá para trazer essa interatividade praticamente online, né? De saúde, por exemplo, agendamentos nos postos, né, de atendimentos de saúde. Tem prefeituras que ainda, infelizmente, a gente não vê essa interatividade, né, esse serviço online. Então, por exemplo, para evitar uma sala, né, ali no pronto-socorro, por exemplo, muito cheia, tem prefeituras que já têm isso, né? Eu tenho minha marcação ali, ou se é uma emergência, eu posso entrar ali no aplicativo, qual que é o tempo de espera? Né? Tem prefeituras que já colocam até câmeras, né, para o próprio cidadão visualizar isso. Né? E aí, obviamente, para quem é da área da saúde, quanto menos você tiver acúmulo de pessoas, principalmente em fases, né, de estações, né, mais frias, tem que evitar mais acúmulo de pessoas em ambientes fechados para evitar proliferações de doenças, a tecnologia é uma grande aliada. Então eu estou visualizando ali, eu marquei uma consulta em determinado posto de saúde, eu posso abrir o meu aplicativo e já visualizo. Tem muita gente, não, eu vou esperar mais 10 minutos para chegar naquele posto. Então, acho que é extremamente, a tecnologia é um grande aliado aí das prefeituras. E como sobreviver às trocas de gestões? Por exemplo, o mandato dura com 4 anos, sendo possível prorrogar por mais 4. Ao longo do caminho, acontecem mudanças, podem ter diversos problemas, muda-se o governo no final de uma gestão, às vezes troca o grupo político. Aí a gente volta no planejamento estratégico, que uma vez feito com qualidade, robusto, envolvendo as pessoas, inclusive envolvendo a sociedade,
existe uma chance maior disso ter uma continuidade mais ampla do que apenas o mandato de 4 ou de 8 anos. Eu estou correto ou você tem alguma objeção sobre isso quanto ao planejamento estratégico? Porque é muito importante a gente ter um planejamento de longo prazo para que ele não se perca no meio do caminho, mas acaba que muitas vezes ele se perde, correto? Perfeita a sua análise, Jones. Acho que é de grande importância o planejamento estratégico, né? E normalmente, quando a gente trata ali do ambiente corporativo, né, privado, a gente tem os planejamentos de médio e longo prazo, né? Então, fazendo uma analogia aqui com o ambiente público, eu acho que um bom planejamento estratégico é minimamente você fazer um planejamento de 8 anos, porque tem diversas incertezas se o mandato atual será contínuo, né? Então, um bom planejamento estratégico, no meu ponto de vista, você tem que fazer um planejamento para 2 gestões, seja se continuará a gestão atual ou não, né? Justamente para dar fluidez, trazendo à sociedade, né, diversos representantes de diversas classes sociais, diversos tipos de indústria, junto com esse planejamento, né, e obter até uma validação, como se fosse uma homologação, falando aí do ambiente corporativo, para com a sociedade e tê-los nessa aprovação também, né? Então, acho que é um ótimo ponto para dar fluidez, né? E a gente tem que pensar o planejamento estratégico que ele vai endereçar as ações, né, e as execuções, né, no métier operacional para o cidadão, né? Então, o cidadão ele não quer saber quem vai estar ali na gestão, né? A figura, por exemplo, do Jones, ele quer ter um serviço, uma experiência melhora constante a cada dia, né? Então, o planejamento estratégico é de extrema importância, Jones, para Legal. trazer essa fluidez aí. Então a gente vai caminhando já para os finalmentes aqui do nosso podcast. Pasme, já passaram quase 30 minutos aí, é um papo gostoso, é um papo leve, que daria para a gente ficar uma tarde toda Uma discutindo. resenha mais longa, né? Com certeza o professor Peter vai voltar para falar de mais assuntos relacionados a planejamento estratégico, a inovação, a tecnologia. Mas professor Peter, deixe suas considerações finais, porém, fale um pouquinho mais sobre o papel do líder nisso, a liderança, o prefeito no caso, a prefeita, ou até mesmo o governador, o presidente, na condução dessa espinha dorsal do planejamento estratégico. Afinal, é muito importante que a liderança esteja engajada para que o planejamento estratégico seja eficaz. Então, dê sua contribuição sobre liderança e já partimos para as considerações finais. Perfeito, Jones. É o que eu costumo dizer, né? Como líder, executivo de grandes corporações, podem pesquisar aí no meu LinkedIn, é de extrema importância ter um termo em inglês, né? Desculpa mencionar aqui, esse buy-in, né? Acho que todos têm que comprar e têm que acreditar na tese, seja a tese fazendo uma analogia com o planejamento estratégico. E é de extrema importância o líder, né, que fazendo uma analogia com o ambiente público aqui, seja o governo, governador, seja o prefeito, seja até os secretários das pastas, né, porque o planejamento estratégico a gente tem uma visão ampla, ele tem que cair, né, tem que ter um deep diving, tem que cair nos níveis das pastas, né, e eu tenho que ter os secretários alinhados a essa atividade principal, né, para o responsável daquela pasta, seja o secretário, ajudar na execução e monitoramento do planejamento, né? Então, acho que é de extrema importância ter esse buy-in e fazendo uma analogia aqui com o métier musical, né, o grande representante desse planejamento é o presidente, é o governador, é o prefeito e os secretários, né? Então, essa harmonia tem que existir nessa grande orquestra para atender os nossos cidadãos, para eles terem uma experiência fenomenal e no final de tudo aí acho que a gente tem que deixar todo mundo feliz, né? Então, na área da saúde, na área da segurança, na área das pesquisas, na área de inovação, na área de tecnologia, acho que a gente tem aqui diversas áreas para endereçar, né? E parte do planejamento ele tem que ser executado e monitorado, então tem que ter uma grande orquestra harmônica, né, funcionando. Independente das ideologias políticas, tem que pensar no nosso cidadão. Então, convido vocês aí para fazer parte aí do nosso corpo docente, fazer parte aí da nossa FINT, né? Então, venham com a gente, será um grande prazer conhecê-los pessoalmente. Deixo aqui um grande abraço a todos.
Muito obrigado. Tá aí ó, a importância de formar novas lideranças, formar novos líderes que vão gerenciar as cidades brasileiras daqui para frente. Seja para você ser um secretário, um vereador, um prefeito, uma prefeita ou um técnico, passar num concurso público, ser um técnico ali da área de planejamento estratégico, porque precisa dessa mão de obra qualificada justamente para fazer isso que o professor Peter falou, conduzir esse processo de cultura organizacional, de metas, de resultados, de monitoramentos, para que as cidades possam avançar sem deixar ninguém para trás. Mais uma vez, muito obrigado ao todo o time da Fint. Venham fazer esse curso de gestão pública conosco, que vai ser muito bacana, vai ser muito interessante. Com certeza você vai sair muito melhor do que você entrou. Mais uma vez, professor Peter, obrigado. Tamo junto, aí, obrigado. E quem sabe estar com a gente aqui nessa área de educação, né? Que é um negócio que brilha meus olhos, amo muito a educação e a educação faz a diferença. Então vem com a gente para estudar com a gente aqui na Fint. Será um grande prazer. Muito obrigado a todos e até a próxima. Até a próxima.